Olá, estamos começando o nosso encontro habitual, né? Desse horário, algumas vezes um pouco atrasado, algumas vezes no horário, mas é que eu sempre fico tentando esperar as últimas notícias, né? O que vai ser falado. Então estamos um dia muito quente, né? Na verdade, uma semana muito quente e triste também, porque o nosso grande problema não é a questão da crise entre os poderes, deveria ser para o país, mas sim a crise sanitária, a mais grave crise sanitária do Brasil republicano e, por sua vez, a mais grave crise econômica. A recessão desse ano, -7, -8, milhares de empresas vão quebrar, milhões de desempregados, tensão social, essa é a grande questão, né? E como nós vamos se recolocar no mundo pós-coronavírus, né? E a situação muito grave, porque o número de contaminados não para de crescer, né? E o número de óbitos, a situação é muito grave, mas esse não é o assunto, por incrível que pareça, do presidente da República, que desconsiderou, esqueceu-se o assunto naqueles pronunciamentos que ele faz na entrada e na saída do Palácio da Alvorada. Ele não fala mais no assunto nem da crise econômica e nem da crise sanitária. Ele só tem um assunto que é uma espécie de obsessão. A obsessão dele qual que é? É a questão que é as fake news e os dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, um sob responsabilidade de Celso de Mello e outro sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, e que vai atingir o coração do reacionarismo, neonazismo, neofascista do Jair Bolsonaro. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sempre lembro que vocês estão aqui no blog do Vila, Marco Antônio Vila, eu sempre convido, nós já são 451 mil inscritos, né? Todos vocês que gostam do meu canal, não se inscreveram, sempre convido que os façam, ou se vocês gostam do conteúdo e gostariam de indicar para alguém, eu agradeceria muito, né? O meu canal já tem assim um farto número de entrevistas, vão ter agora uma série de entrevistas que já estão programadas para entrar semana que vem, legais, de nível, bons debates, qualificando o debate político, né? Então, sempre os convido, portanto, a se inscrever no meu canal. E lembro que no www.cursosdovila.com.br lá nós oferecemos vários cursos de história que estamos produzindo, e o primeiro deles é a história da ditadura militar no Brasil, e lá tem todas as informações, tá? E lembro também da canequinha, esse é o terceiro modelo, hein? Vocês estão vendo que a terceira cor, amanhã tem a quarta, são quatro no total. Vamos lá então. O assunto, claro, como eu estava dizendo anteriormente, é a questão do choque entre poderes, que é criado por ele, pelo Bolsonaro, não é criado pelo Congresso Nacional ou pelo Supremo Tribunal Federal, e temos dito isso há tempo, né? Ele precisa justificar o fracasso do seu governo. De um lado ele trouxe os militares para socializar o prejuízo, e os militares estão caindo na armadilha do Bolsonaro, nós já comentamos isso várias vezes. Foi importante o Exército ficar fora da cena política nos últimos 30 anos, estando dedicado exclusivamente às suas atividades profissionais, tal qual como determina a Carta de 1988, isso fez muito bem para o Exército. Porém, nesse governo, especialmente nesse ano, a entrada de militares, veja o caso do Ministério da Saúde, mas não só, mas lá é mais patente, lá virou uma grande guarnição militar, e quem está gerindo o Ministério até o momento é um general que desconhece absolutamente de todos os assuntos afeitos à saúde pública. A praia dele é outra, não é a questão de saúde pública. Sendo assim, ele está conseguindo e desmoralizando o Exército, porque quem está com o Bolsonaro está desmoralizado, que o Bolsonaro é a barbárie, é a traição nacional, é a incompetência, né? É tudo que você possa achar de ruim, não pode conciliar. Hoje, vendo aqui, antes de começar com vocês, vi um cidadão que falou assim: eu queria comentar sobre o Bolsonaro, né? Esses microfones amestrados, sabe? Eu vi que eu achei que ele ia criticar, porque tem uma chamadinha, sabe, eu gosto dele, me dou bem com ele, acho que é um homem de bom coração. Quando falou isso, eu já parei. Quem achar que o Bolsonaro é homem de bom coração, né? Não dá, né? Então chega de ser microfone amestrado, vamos ter um pouquinho de honestidade, né? Porque tem gente que fala grosso com os bandidos, aí, quando o bandido tá longe, né? Agora, para falar com o poder, aí sempre assim, pianinho, né? Então, vamos em frente. O Bolsonaro, para nós não é nenhuma surpresa que ele é assim, né? A gente acompanha a vida política, 2 anos de vereador, 28 anos de deputado federal, né? E quem é esse cidadão? Ele sempre conspirou contra o Estado Democrático de Direito, e o problema é que lá atrás não houve a reação, que era essencial
da Constituição, dos poderes constituídos. Alguém que defendia a tortura, guerra civil, a morte de 30 mil brasileiros, fuzilamento, na época ele se referia ao presidente Fernando Henrique Cardoso, não aconteceu nada. Nada. Essa leniência fez com que aquele sujeito que estava no Super Pop hoje está no Palácio do Planalto. Né? Essa passagem, né, por condições muito particulares que nós já tocamos aqui, mas temos de voltar a discutir o processo eleitoral de 2018, jogou o Brasil na maior crise da nossa história. Né? E crise sanitária, crise econômica, crise político-social e próxima questão de uma grave comoção social que poderá ocorrer aqui no Brasil. O cenário está desenhado para isso, com milhões de desempregados, milhares de empresas quebradas e assim por diante. E ele não discute essas questões, ele está preocupado com a questão do Supremo. E por quê? Porque o Supremo, finalmente, já que os partidos políticos não fazem nada, as lideranças políticas nada fazem, a sociedade civil só está assistindo, eventualmente solta uma notinha aqui, uma notinha colar, mas isso não resolve o problema, nem uma notinha aqui, nem uma notinha colar, precisava ser uma ação concreta, né? E o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, de acordo com o caput do artigo 102, começou a agir, e começou a agir muito bem, pelo que nós já tomamos conhecimento, primeiro da reunião na sexta-feira, que o Brasil assistiu àquela reunião de 22 de abril, que foi aquele verdadeiro horror, e aquilo foi importante, porque mostrou quem é para muitos ainda que achavam que o governo era isso, não é só o Bolsonaro, mas o conjunto dos ministros. Alguns lá estavam atônitos, eu já citei quais que estavam assustados com tudo aquilo, mas mostrou para muitos quem é o Bolsonaro, que muitos não acreditavam, então você precisa mostrar tal. Por outro lado, a ação do ministro, corretíssima do ministro Alexandre de Moraes, está mostrando essa estrutura criminosa das fake news com dinheiro de maus empresários, como nós sempre dissemos aqui, e que você puxa o fio e termina no Palácio do Planalto. É o presidente que controla através do seu filho, o Carlos Bolsonaro, outro doente marginal, né, que controla toda essa organização criminosa financiado com dinheiro empresarial. E aí é necessário ver como é que esse dinheiro circula, e é fácil, quebrando sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, apreendendo computadores, celulares, você consegue seguir e vai descobrir como é que esse dinheiro chegava. De acordo com o Anselmo Góes hoje, na coluna de Anselmo Góes no Jornal Globo, 2 milhões de reais tinha uma caixinha de empresários para dar dinheiro para esse pessoal. Agora, deve ter dinheiro mais pesado aí para sustentar outros que cobram mais caro. Tem gente que morava em kitnet em São Paulo, hoje está morando em mansão no Lago Sul de Brasília. Então, tudo isso agora tem de ser devidamente investigado. E o ministro Alexandre de Moraes retroagiu, isso é importante destacar, a investigação até 2018. E é importante porque vem até todo o processo eleitoral que precisa ser investigado para o bem ou para o mal. E se teve irregularidades, a impressão que dá que tudo indica que possa ter tido, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem de cumprir o que determina a Constituição, e a Constituição é muito clara sobre isso, né? No caso, por exemplo, da anulação da eleição, se for no primeiro biênio presidencial, o que diz? 90 dias depois da anulação, tem a realização de eleições diretas. Se for no segundo biênio presidencial, o que reza a Constituição? É muito clara sobre isso, não paira qualquer dúvida. A eleição é realizada no Parlamento, pelos 513 deputados federais e 81 senadores, se for o caso de chegar até o limite de anular o processo eleitoral. Por outro lado, as investigações podem chegar a um outro caminho, né? O caminho de dar uma base jurídico-política, já que o processo de impeachment é um processo fundamentalmente político, ao crime de responsabilidade. E essa é uma questão importante. Não custa recordar que o crime de responsabilidade é afeito, portanto, estritamente ao Poder Legislativo. Quem autoriza é a Câmara dos Deputados, quem processa e julga é o Senado. Então, pelas informações que já são de conhecimento público, o presidente cometeu diversos crimes de responsabilidade. Por outro lado, se for uma infração penal comum, quem autoriza também a Câmara, por 2/3, e quem processa e julga, nesse caso de infração penal comum, é o Supremo Tribunal Federal. E também não faltam acusações sólidas que hoje atingem diretamente o presidente da República e a toda a Orcrim, porque ele é chefe, e é importante destacar com muita tranquilidade, ele é chefe de uma organização criminosa, que é os Bolsonaro, mas tem toda uma caterva que o cerca, esse conjunto ampliado, essa malta, né, que usufrui dessa ação criminosa feita pelo que eu sempre falo, que ele é um mandrião porque ele não trabalha, né? Mas é criminoso e marginal,
né, criminoso por bater e romper com a Constituição. Hoje mesmo, pela manhã, assim o fez, né, no que ele chama de entrevista, xingando o ministro Celso de Mello, e em certo momento falou, acabou o P é reticência, porque eu não vou falar mais os palavrões do marginal, né? A gente tem, na verdade, desqualificar esse homem, que esse homem não merece qualquer consideração, né? E, portanto, ali estava claro, nesses encontros sucessivos, que ele comete as infrações penais comuns, que, no caso, passa para o Supremo Tribunal Federal. Em suma, o que vai passando no decorrer dessa semana, e perceba de domingo, alguns no final da semana anterior tinham dito, e nós falamos que era o contrário, vocês se recordam, alguns falavam assim, não, ele se converteu à democracia, e eu falava, não tem um caminho de Damasco, tal qual para Paulo, não tem para o Bolsonaro. Bolsonaro é convicto, é um homem que tem traços de nazismo, traços de fascismo, daí que eu chamo neonazismo e neofascista, e traços do reacionarismo, do velho reacionarismo latino-americano, né? E ele sempre está fora do campo democrático, ele não está no campo democrático, ele não é de direita, ele não é liberal, ele não é conservador. E eu já dei, e as ações dele, mais do que a minha fala, demonstram claramente isso, ele rompe sistematicamente com o Estado democrático de direito, isso é inquestionável. E os ataques que ele fez ao ministro Celso de Mello hoje pela manhã, a utilização de linguagem vulgar que quebra o decoro presidencial, Lei 1079, 10 de abril de 1950, a defesa que ele faz do Weintraub, e o pior é o seguinte, como bem disse o Dr. Reale Júnior, que foi ministro da Justiça, é um negócio assim absurdo, que eles estão querendo solicitar um habeas corpus para impedir que o Weintraub possa depor no processo, algo que é muito grave, né, ele lembra na reunião, quando ele fala, tem que prender, a começar por esses aí do STF, etc. tal, o Dr. Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça, disse, disse o seguinte, porque quem está solicitando a questão do habeas corpus é o ministro da Justiça, não é a AGU não. Olha que absurdo. É muito grave o ministro apresentar esse habeas corpus. Nunca vi nada parecido. No momento em que o faz, Mendonça, que é o ministro, transforma a ofensa pessoal proferida pelo ministro contra o STF em institucional. Isso é perfeito. Tem sua chancela de ministro e do governo, porque ele certamente não fez isso sem anuência da presidência. Corretíssimo, o Dr. Reale Júnior está correto. Ou seja, eles querem confrontar o Supremo Tribunal Federal. De um lado, ele já fez aquela história do telefone, é importante lembrar que a questão do celular, em momento algum, Celso de Mello tinha indicado que a PGR é que deveria tomar uma ação sobre essa questão, decidir sobre essa questão, não ele, né? Mas eles espalharam, aí o Heleno, o general Heleno, que é o sargento Garcia dos generais, é patético, um homem ridículo, um péssimo soldado, basta ver o que ele fez no Haiti, né? Basta o que ele fez no Haiti, fez todo aquele barulho, o ministro Celso de Mello não tinha falado nada daquilo, né? A questão que se coloca agora é que o Weintraub, ele vai ter de realmente responder essas questões, e se for chamado, ele tem de depor. Eles querem justamente recusar que ele vá depor, ou seja, ao fazer isso, eles pretendem rasgar a ordem judicial. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí a coisa, aí é o confronto aberto. Então hoje tem a questão do Weintraub, tem o ataque ao Celso de Mello, né? O ataque a Alexandre de Moraes. E por quê? Porque está havendo um cerco legal, não no mau sentido, um cerco legal, porque eles são criminosos. O Bolsonaro é o chefe da organização criminosa. A justiça, portanto, está estabelecendo um cerco legal contra os criminosos. E está chegando nessa indústria de fake news. Inclusive tem um PowerPoint que saiu ontem, muito bom, para ver quem é que faz, como é que é distribuído, os robôs e quem paga. Volto ao Anselmo Góes, do Globo, que diz que é 2 milhões de reais que tem uma caixinha de empresários. E os empresários, de acordo, aí já com o ministro Alexandre de Moraes ontem, nós vimos quem são. E vocês conhecem quem são esses empresários, né? De um tal de Brasil 200, aí que eu nem sabia o que é isso e tal, mas o ministro Alexandre de Moraes falou, essa organização aí está por trás dessa história toda, que desmoraliza instituições e que faz com que as pessoas não saibam mais o que é verdade e mentira, porque eles ficam espalhando sucessivas mentiras, né? Injúria, calúnia, difamação, com dinheiro dos empresários.
Isso não é novo na história brasileira. Teve momentos do IBAD, IPES, lá no pré-64, mas que isso ocorreu numa escala ínfima, pequenininha, que não se compara à ação criminosa de agora. E tende até o fundo com os empresários, né? Ver quem é que está pagando e por que está pagando e com que interesse está pagando, o que querem e o que está recebendo em troca. Porque esse pessoal não dá ponto sem nó. Então o ministro Alexandre de Moraes teve a coragem de colocar o dedo na ferida, é um homem sério, né, corajoso, não tem medo, né, que eles ficam vociferando. O Bananinha agora estava dizendo ontem que está na hora da ruptura. Quem é o Bananinha para falar em ruptura? Ele nem sabe o que é ruptura. Então eles são boquirrotos, o Bolsonaro é um boquirroto, os filhos idem, esses empresários são boquirrotos também, né? Esses que estão sendo chamados políticos, etc., boquirrotos. Eles não têm apoio popular nenhum, isso que é importante ressaltar. Não sem apoio de mobilização de massa, basta ver os 200 que estavam no último domingo em frente ao Palácio Planalto, como a pesquisa da Datafolha de hoje reforça, né? E outras pesquisas que mostram claramente o isolamento, né? Mas a impressão que dá é que apesar de todo esse isolamento que as pesquisas mostram, que não tem base parlamentar ao centrão, eles têm o centrinho, se muito tem o centrinho, não tem apoio popular. Os grandes empresários, porque esses citados, esses aí são chifrins, são gente que não tem história, Eu não vi o grande empresariado brasileiro, ou o grande capital, se assim preferirem, porque eu estou incluindo no caso os bancos, envolvidos nessa tramóia. Eu não vi. O que eu vi é que uns empresários oportunistas, alguns frustrados, alguns que gostariam de ser políticos, mas não conseguem ter voto, alguns que gostariam de ser presidente, mas não conseguem nem ter partido, são frustrados, né? Não têm formação nenhuma, se dizem liberais, mas são reacionários fascistas, estão fora do campo democrático, não tem nada de liberalismo que eles falam, nem de conservadorismo. Aí eles falam assim, conservador nos costumes, liberal na economia, eles põem o dedinho em nome de Jesus. Também, em termos religiosos, é tudo Beelzebub, né? É tudo anticristo, é gente da pior espécie, é uma canalha. Desculpe usar essa expressão, é uma expressão muito dura, feia até, né? Não gosto de usar, mas é um pessoal horrível, que não merece o nosso respeito, nem do diálogo, porque não tem o que falar. Tem um deles, inclusive, que fugia de discutir comigo. Um deles fugia, desaparecia, né? Porque tinha medo do diálogo. Eu queria só dialogar, trocar palavras. A minha arma é a palavra, né? Mas um desses aí, dessa turma de liberais, que são, na verdade, reacionários e traidores da pátria, são aqueles que se ajoelham para o imperialismo. Mas vamos deixar isso de lado. A questão que se coloca é que ele disse, hoje o Bolsonaro deu aulas para o Supremo na saída. Eu até anotei, ele disse que não admite mais decisões monocráticas. Peraí, mas quem é o Bolsonaro? Ele disse, o Bolsonaro, que não admite, ele nem sabe o que é monocrático, na verdade, essas coisas, um homem que tem 500 palavras no vocabulário, é ignorância em pessoa, tem ódio da cultura, veja o que eles fizeram com a cultura, né? O que eles fazem com a ciência e tecnologia, com a educação, é um pessoal baixo, cafajeste, né? E ele é a cafagestagem em pessoa, né? Os filhos idem, tem daquele pai, imagina, né? Ele diz que ele é necessário estabelecer regras, mas tem um regimento, tem até aqui do Supremo Tribunal Federal, certas questões são monocráticas, sim, e democrática é a decisão de um ministro só. Agora, o ministro Fachin, em relação a uma solicitação antiga da rede, vai discutir essa questão da fake news no plenário. Eu espero que o presidente da corte assim o faça, e o faça na terça ou na quarta-feira que vem, porque ao definir essas questões já fica resolvido, porque de acordo com o noticiário agora, do período da tarde, a maioria dos ministros defende a manutenção do inquérito, estou citando como fonte a Folha, o inquérito de fake news conduzido por Alexandre de Moraes. Né? Então você tem lá, a maioria dos ministros, pode ter um ou outro, não sei, no máximo, que discorde, mas é importante ir até o fim e ver como é que isso está ocorrendo, né? Quem são esses que ameaçam até com armas? Gente que com armas. Então é necessário acabar com isso. Eles são, insisto, essa me parece a questão central, são boquirrotos. Eles dão a impressão que são muito maiores em termos de apoio, de importância, de força, do que são na realidade. Isso é manifestação não de força, insisto, mas de pequenez, de medo. Bolsonaro, o receio dele, ele percebeu que as investigações no Supremo, Celso de Mello e Alexandre de Moraes, vão destruir a sua Orcrim.
e vão atingir a ele, a família, a organização criminosa e a toda a caterva que o cerca. E ele sabe que vai terminar em Bangu 8. Ele tem a consciência disso. Não pensa, ele sabe, se o Lula, insisto, e tenho falado isso reiteradas vezes, ganhou 4 eleições presidenciais consecutivas, foi para a cadeia, o Bolsonaro não vai? Sem partido, sem organização, com esses empresários pé de chinelo aí? Que é isso? Vai sim, vai para a cadeia, porque ele sabe que cometeu muitos crimes. E o Flávio Bolsonaro ontem defendeu o Queiroz, que é um homem trabalhador. E se ele é trabalhador, é tão bom, fica a pergunta, por que ele foi demitido entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018? Quando vazou, sim, a operação da Polícia Federal, e aí eles transferiram para o pós-segundo turno, né? É uma ação criminosa, porque esse barulho todo tirou um pouco o foco lá do Rio e da denúncia do Paulo Marinho, que é fundamental, porque são tantas denúncias contra a quadrilha do Bolsonaro que a gente esquece. Então é necessário montar como se fosse um quebra-cabeça as várias denúncias e como elas dão sustentação jurídico-política a um processo de impeachment e ou de infração penal comum. Não falta, né? Insisto, pesquisas de opinião hoje reforçam isso. A impopularidade do governo não tem base popular, não tem base parlamentar, tem os empresários pé de chinelo aí que o apoiam. Não tem ninguém. O que falta para dar um soprão? Hoje o presidente do Senado foi lá para dialogar com ele. Parece, a princípio tinha umas notícias que o Rodrigo Maia não aceitou. Se não aceitou, fez muito bem não aceitar. Não é possível um homem que xinga, ataca o Congresso Nacional e depois os dois presidentes das duas casas vão conversar com o criminoso. Porque eles sabem que ele é criminoso. O Alcolumbre quer benefício para o Amapá porque o irmão parece que é candidato a prefeito de Macapá. Mas quem é Davi Alcolumbre na história política brasileira? É nada. O Rodrigo Maia ainda tem uma história, também através do pai, né? Deputado federal, várias vezes prefeito do Rio de Janeiro, etc. A questão que se coloca, portanto, é o movimento. É necessário movimentar. Não adianta dizer que vai esperar que caia do céu a solução ou deixar nas mãos do Supremo, porque essas ameaças que o Bananinha fez, ele tem de ser punido. O que o Bananinha fez, ameaçando o Supremo Tribunal Federal e falando em ruptura, pressupõe-se da ordem constitucional, ele está dizendo em golpe. Mas ele vai com quem, o Bananinha? Né? Vai com a caterva bolsonarista, uns 30, 40, 50 pessoas, ou com o cabo, o sargento em um jipe e fazer o golpe? Não vai, mas é necessário, o que não pode, e esse é o grande erro que foi feito lá com o Bolsonaro desde os anos 90, é não ter a punição legal em relação àqueles que atacam, desmoralizam, ameaçam o Estado Democrático de Direito. Isso não é liberdade de expressão, isso não é liberdade política, isso é crime, porque viola o que está disposto na nossa Constituição. A nossa Constituição é muito clara no título 1 dos princípios fundamentais, que nós temos aqui como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Eles defendem ditadura, defendem violência, defendem tortura, defendem AI-5, portanto violam os princípios fundamentais que estão aqui no artigo 1º e violam o artigo 3º, constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O que eles não são é solidários, basta ver a tragédia na saúde e na economia. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eles fazem o oposto, não preciso nem ler mais. Ou seja, a questão está colocada, as pesquisas mostram isso. Agora, essa paralisia vai trazer um problema terrível, porque quanto mais tempo levarmos para enfrentar o item 3, a parte 3, a chamada crise política institucional, menos condições teremos de enfrentar o 1 e o 2, a crise sanitária e a crise econômica, a recessão. Né? Quanto mais tempo nós ficarmos aqui, né, sem resolver, porque a solução da crise política é condição sine qua non para enfrentarmos a crise sanitária e a crise econômica. Porque se vocês olharem, insisto, interno, a total desorganização econômica, o caos está aumentando, o coronavírus está se espalhando, a situação está se agravando a cada dia, como diziam todos os especialistas em saúde pública, só o Osmar Trevas, lembra? O Osmar Trevas disse que o pico
seria dia 8 de abril, Osmar Trevas, né, que derrubou 2 ministros da saúde, Osmar Trevas. Né? A situação está cada vez mais grave, a crise sanitária, a crise econômica nem precisa falar. Nem precisa falar o quadro que nós vivemos. Mas quanto mais tempo leva aqui, pior é aqui, dentro e fora do Brasil. Porque a desmoralização internacional do Brasil é completa. É completa. Né? Agora, hoje eu já li, fico satisfeito porque foi uma análise que nós fizemos aqui, não o resultado. Que não vai ter acordo com a União Europeia e Mercosul. Pode tirar o cavalo da chuva, precisava aprovar pelo Parlamento Europeu 27 parlamentos nacionais. Quantas vezes eu falei que não teria? E não vai ter mesmo, isso está claro. Né? Nós teremos problemas com a China, né? Teremos problemas no Mercosul, de reposicionamento no mundo, vão ter problemas terríveis. E no caso dos BRICS e assim por diante. Nós vamos estar isolado. Quanto mais tempo ele ficar, pior é. Pior é. E quem quiser levá-lo, Bolsonaro, entende, até 2022, aí não verás país nenhum. Eu estou usando o título de um livro do grande escritor Inácio Loyola Brandão. Aí não verás país nenhum, vai ser terra devastada. Aí não haverá mais Brasil. Nós vamos estar falando de um outro país, não do nosso Brasil. Porque você imagina alguém que cria a crise, quando nós precisamos de estabilidade para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica, estabilidade política é condição indispensável, ele gera uma crise por dia, uma crise por dia, uma crise por dia. Porque esse tipo de liderança precisa da crise. Sem a crise, essa liderança não vive. E aí eu já citei lá um engenheiro do caos, né? Do Giuliano da Empoli. Citei aqui várias vezes, semanas, meses atrás. Esse tipo de liderança vive da tensão, do caos. É uma coisa também que passa pela psicopatia. Não consegue construir alianças, abraçar, ter liderança positiva, né? Encontrar um problema, estudá-lo e resolvê-lo, não. Vive constantemente do caos. Né? Hoje é o STF, amanhã pode ser o Congresso Nacional, depois da manhã não sei quem, e assim sucessivamente. Ou seja, ou nós, os poderes constituídos, o STF está fazendo o seu papel. O Congresso Nacional que não está fazendo o seu papel. Nós temos, no Muda Senado, eu estou vendo um silêncio dos senadores. E esse grupo aí vai se posicionar ou só se posicionou no momento da eleição? Estou aguardando aqui, hein? Bem, se você gostou dessa live e de tantas outras lives no meu canal, e são bastante, várias, não se inscreveu ou gosta do canal, indique para alguém, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, já são 451 mil inscritos, agradeço a todos, ative as notificações, os comentários, escreva, coloque like no que vocês gostaram e lembre sempre que na plataforma www.cursodovila.com.br tem vários cursos sendo oferecidos. O primeiro, entenda-se, vários, no momento só tem um, a História da Ditadura Militar no Brasil, mas teremos vários no decorrer desse semestre, inclusive do próximo, tá bom? Nos encontramos amanhã ou no momento que o Marginal faça alguma coisa contra a República, contra a Constituição, nós imediatamente daremos o nosso sinal aqui. Até!